Depois do minuto comunhão, né? Diríamos assim. Fique à vontade, pode tomar seu assento. Aleluia. Aperte seu cinto, em nome de Jesus. Vamos decolar. Aleluia. E mantendo o compromisso com a pontualidade. É um prazer você voar na companhia aérea Verbo da Vida Moreira César, em nome de Jesus, amém? Vamos voar mesmo, em nome de Jesus. E geralmente quando a gente voa, a gente já sabe até a hora de chegada. E a hora da chegada a gente já sabe. Haverá um bom futuro. Aleluia, tem um bom lugar para a gente chegar. A gente não está perdido não sabendo para onde vai. Nós temos uma visão, nós temos um alvo, nós temos um destino. E esse destino se chama bom futuro, aleluia. E você faz parte dele, amém? Fique à vontade, gente, pode se sentar. Até daqui a pouco, aleluia. Que bom que eu vim, que bom que você veio. Hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito de aliança, aleluia. E eu sei que é um assunto muito vasto, eu não pretendo mesmo falar tudo sobre aliança. Inclusive é uma das matérias, né, do Rema, do Centro de Treinamento Bíblico Rema. Está localizado ali na cidade de Guaratinguetá, né? É uma escola interdenominacional, todo mundo pode fazer, em nome de Jesus. Eu aconselho, encorajo, motivo você mesmo a fazer essa escola, porque sua vida nunca mais vai ser a mesma, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Então, a gente até, eu me lembro que tinha uma música antiga, né, que cantava, né, Deus de aliança, Deus de promessa, né? Eu não vou cantar, né, aleluia, não vou ousar. Ah lá, viu, já tem uns ali. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra não muda, a aliança está estabelecida. Então, mas às vezes a gente precisa mesmo se envolver com a palavra, saber o que significa essas coisas para que a gente não fique mesmo perdido, sabe? Então, abra comigo na sua Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 22 e no verso 20, aleluia. Aí vocês vão arrumando aí, se a voz estiver igual a de pato, aí você arruma aí, em nome de Jesus. Já sei que não é muito boa mesmo, né, mas tá bom, né? Eu não canto por isso, entendeu, gente? Não é nem que, porque a voz já não ajuda, né? Vai parecer a voz do Timão e Pumba lá do Rei Leão. Lucas 22, 20, diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o cálice da nova aliança. Você pode dizer assim comigo, nova aliança. No meu sangue, derramado em favor de vós. Hebreus, no capítulo 8, no verso 6, também diz assim: agora, com efeito. Essa palavra agora aqui é a mesma palavra que diz lá em Romanos 8, 1, que diz agora, fala de já, dessa estação, desse tempo. Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Então, Hebreus 8,6 diz agora, para esse tempo, para essa temporada, para essa estação, nesse exato momento, nesse instante, com efeito fala de objetividade, fala de algo que está sendo proveitoso, que está sendo eficiente, está sendo eficaz. Quem está comigo? Agora, algo que é eficaz, que é proveitoso, diz assim: obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Oh, aleluia. Sabe, quando Jesus ele disse ali em Lucas 22, 20, ele fala de que foi feito algo novo, é porque precisava mesmo ser feito algo novo. O antigo passou. 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 17, para ser bem exato, chega a dizer que as coisas antigas passaram, e eis que se fizeram novas. Algo foi feito novo, algo foi feito exclusivo, para que a gente possa mesmo desfrutar do que Deus tem. E sabe, gente, é como esses aparelhos novos, né? Agora, celular, esses negócios assim, né? Geralmente, o que acontece, Ronaldo? Aparece lá algumas vezes assim, atualização disponível. Quem já viu isso no seu celular, né? E aí a gente tem às vezes a opção de fazer essa atualização na mesma hora, ou você diz, me lembra depois. Geralmente eu clico no me lembra depois, porque a gente está ocupado usando aquele aplicativo, usando aquele aparelho, então você acaba empurrando para depois um download de algo novo, aleluia, um download de algo melhor, de novas ferramentas.
mas o tempo passa e se a gente não faz esse download do que é melhor, do que é novo, a gente vai lá na frente precisar operar do que estava disponível de novo, mas não fez o download. E agora algumas coisas ainda não funcionam, não operam como deveria, mas é culpa nossa de ter deixado para depois o que já deveria ter sido feito. Quem está entendendo até aqui? Aleluia. Então, quando Jesus ele disse assim, que fez algo novo, ele fez uma aliança nova, estabelecida no seu sangue, que é perfeita, é inquebrável, é eterna e baseada na obediência de Cristo. A antiga aliança era baseada, gente, na obediência do homem. Estava ligada à força, estava ligado a, assim, se eu, o ser humano, ele fosse obediente, ele fizesse, cumprisse os ritos, cumprisse os mandamentos, cumprisse tudo o que a lei dizia, tudo que precisava ser feito, pronto, ele estava apto para ser abençoado. Hoje, essa nova aliança em Cristo, essa aliança é baseada no que Cristo fez. Aleluia. E aí o negócio muda, porque agora, às vezes, a gente fica procurando em nós um merecimento que nunca vai ser encontrado. Ninguém nunca conseguiu ser merecedor daquilo que Cristo, só Ele conseguiu fazer. Essa palavra aqui, mediador, aleluia, que diz lá em Hebreus, né, mediador de superior aliança, significa alguém que garante, que mantém, que assegura que nunca vai ser quebrado. Cristo é o que garante que essa aliança nova, que Ele é o mediador, Ele é a garantia de que não vai ser quebrado, que não vai ser desfeito, que não vai ser rompido. Aleluia, está comigo? Eu preciso ter a consciência dessas coisas, porque uma das definições de aliança é pacto, também pode ser entendido como pacto. Eu sei que essa palavra pacto já causa em nós um certo impacto, porque a palavra pacto geralmente é atribuída a uma coisa feita para o lado ruim, né? Do tipo, sei lá, macumba, por exemplo, né? Se fosse bom já não chamava macumba, né? Chamava boa cumba. Mas é ruim porque chama má. Então, pacto dá essa ideia de pacto com o diabo, vendeu a alma, né? Você já ouviu essa expressão. Mas o diabo também ele não cria nada. Tudo que ele faz é porque ele copiou de alguém. Então, quando ele criou essa história aí de pacto, inventou esse negócio lá na macumba, essa palavra pacto, ela também é entendida como aliança. Está comigo? Aleluia. E assim, aliança também pode ser entendido como um contrato. Quando Deus ele faz uma aliança nova com superiores promessas, superiores coisas que estão disponíveis, é um contrato mesmo, é como se fosse um contrato. E contrato é assim, tem atribuições, tem as obrigações de ambas as partes. Está comigo? Por exemplo, quando a gente aluga esse prédio aqui, foi feito um pacto, foi feita uma aliança com o dono do prédio. Nós temos o direito, o contrato diz lá que eu tenho o direito de usar esse prédio das coisas que ele tem aqui, mas a gente tem que pagar o aluguel. O não cumprimento dessa parte do contrato diz que esse contrato pode ser quebrado, então vaza. Aleluia? São coisas que fazem parte de um contrato. Então, se Deus tem conosco uma aliança, um pacto, um contrato, o que faz parte dessa aliança, o que faz parte desse contrato, o que é meu por direito, mas o que é meu também por dever. Aleluia? Nós sempre fazemos essa confissão aqui, né? Nós levantamos a Bíblia e dizemos, eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou, eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso, e eu vou fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer. Mas realmente eu sei o que a Bíblia diz que eu sou? Se a gente for agora aqui no bate-pronto aí, não precisa me responder, mas o que a Bíblia diz que você é? O que a Bíblia diz que você pode? Para que a gente venha ter isso gravado no nosso coração, para ter consciência disso, para que a gente possa vivenciar essas coisas. Sabe, e quando o contrato é quebrado, a gente tem o nosso direito de exigência daquilo que estava proposto e não estamos vivenciando. Quer ver algo bem simples? A gente vai ali no McDonald's em Roseira. Quando você vai ali,
Você tem naquele painel, né, aqueles lanches bonitos ali, aleluia. Aí, tá lá, é um contrato aquilo. Quando você pede o número 1, eu quero o número 1. Aí você já sabe, já está dentro do contrato. É 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Cebola e pix num pão com gergelim. Não é isso? Hã? Batata grande por mais R$1, aleluia. E coca grande, não é assim? Você, entendeu? Então assim, é o contrato, é o número 1. Quando você pede o número 1, você já sabe, eita, essas coisas estão estabelecidas no contrato, é meu por direito. Então se tiver em falta, você vai lá e vai reivindicar aquilo que é seu por direito. Quem está comigo? Aleluia. Então quando se fala de aliança, a gente precisa entender isso. A Bíblia fala, gente, de várias alianças. Eu não vou ter tempo, claro, de falar de todas elas, mas é muito conhecido e a gente cita muito mesmo sobre nova aliança e antiga aliança, Velho Testamento e Novo Testamento. Mas de fato, a Bíblia mostra 8 alianças que Deus fez com o homem. Olha o silêncio, aleluia. Eu não vou citar elas, não vou falar sobre todas, claro. Eu sei que você vai fazer o rema, você vai aprender, mas só para você ter uma ideia. Fala de aliança edêmica, é a primeira aliança que Deus fez com o homem, feito antes da queda, no jardim do Éden. Aleluia, é a primeira aliança. E aí depois vem a segunda aliança, a aliança adâmica, a primeira aliança após a queda. E quando se fala de aliança, então a gente precisa entender que aliança, esse pacto que é feito, a aliança é com sangue. Por exemplo, na aliança adâmica, a primeira vez, aquele animal que foi morto e foi tirada a pele dele para fazer roupa para os dois que estavam pelados, ali, lembra, a Bíblia diz no livro de Hebreus que o Velho Testamento é a sombra do Novo. Ali já era uma tipificação de Cristo. Um inocente, o sangue dele sendo derramado para cobrir, tampar o pecado do outro. Aquele animal ali já era uma tipificação de Cristo. Já era Deus fazendo uma aliança com o homem, anunciando o que iria acontecer em Cristo Jesus. Quem está comigo até aqui? Então, só para a gente ter uma ideia, eu vou citar rapidinho as outras. Então, aliança edêmica, aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica, aliança mosaica, aliança palestínica, aliança davídica e a nova aliança que a gente está vivendo hoje, aleluia. Pronto, atualizou aí, aleluia. Nova aliança é essa que você está vivendo. Então olha para a gente ter uma ideia de quanta aliança Deus fez com o homem. E assim, cada dessas alianças que Deus fez com o homem era dentro da aliança, que lembra, aliança é um contrato, é um pacto. Dentro de cada aliança existe uma dispensação. A Bíblia fala sobre tempos e eras. Tempos e eras fala justamente do tempo cronológico. E quando se fala de dispensação, essa palavra dispensação significa o que está disponível dentro daquela aliança. Por exemplo, Deus fez uma aliança ali, a primeira com Adão. Então, era a aliança adâmica, mas existia na dispensação da aliança adâmica o que estava disponível dentro daquela aliança. Dentro desse contrato que eu citei do aluguel, o que está disponível aqui? A gente pode usar, a gente tem que pagar. A gente não pode, por exemplo, sublocar para outra pessoa. Isso não pode. Faz parte do contrato. Se fizer, está errado. Amém? Está comigo? Essa palavra dispensação é o que está disponível dentro da aliança. Nós hoje, por exemplo, nós estamos vivendo a nova aliança. Lembra? Cristo, ele disse lá, Lucas 22, 20, né? É isso que a gente leu? Deixa eu ver. 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice. Tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova aliança. Então, foi feito algo novo. Então, nós estamos na nova aliança, na dispensação da graça. A graça não é a aliança, a graça é a dispensação. A graça é o que está disponível dentro da aliança nova. Aleluia. E se a gente não sabe essas coisas, se a gente não sabe nem o que é graça, como que eu vou saber então o que está disponível? Parece um marido dentro de casa que não sabe nada onde estão as coisas, aleluia. Às vezes eu estou casado com a Maria, uma aliança que eu fiz com ela. E na dispensação da rua Felipe dos Santos, número 90, Vila Paraíba, lá em Guaratinguetá, e eu não sei aonde está o café, a toalha e as coisas.
Que horror, gente. Isso aqui foi revelação para mim agora, tá? Isso aqui é novo, aleluia. E eu preciso, quando eu preciso de alguma coisa, eu preciso ligar para ela para perguntar o que que é. Onde que tá? Meu Deus, onde que tá a toalha? Onde está a toalha? Né, assim, né? Esse é assunto para outro culto, né? Outro culto. Vai orar diante de Deus, tem que mudar a voz, né? Maria, onde está a toalha? Achando que para Deus ouvir ou responder a nossa oração, a gente precisa mudar de voz. Aleluia. Quando a gente pode ser a gente mesmo, né? Se eu só gritar de lá, vai, traz a toalha, pelo amor de Deus, eu já desliguei o chuveiro, estou com frio, aleluia. Ela já sabe que vai socorrer, né? Aleluia. Então entenda, graça é a dispensação da graça, o que está disponível dentro dessa nova aliança. 1 Pedro, no capítulo 4, no verso 10, para a gente ter uma ideia, chega a dizer assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Uma das ideias também de dispensação, que é o que está disponível em cada aliança, é justamente essa ideia de dispensa. Quando a gente abre a dispensa e sabe o que está disponível ali dentro. Quando eu abro a dispensa da graça, eu preciso saber o que tem de disponível na dispensa da graça. Cada aliança, gente, que foi feita com o homem, apontava para Cristo. Lembra? Cristo é o centro das coisas. Por Ele, por meio dEle e para Ele são feitas todas as coisas. Mas assim como foi a primeira aliança que Deus fez com o homem, lá, a primeira antes da queda e a segunda, que é a primeira depois da queda, quando Ele fez a aliança adâmica, não podia ser feito com Cristo ainda, porque Cristo nem tinha nascido. Você está comigo? Então precisaria que a humanidade fosse construído, chegasse até, quando a Bíblia diz, na plenitude dos tempos. E quando é essa plenitude dos tempos, essa palavra plenitude fala de uma era mesmo, um tempo, uma estação em que estava tudo pronto para que Jesus viesse. Até que Jesus viesse e chegasse à plenitude dos tempos, algo foi construído. O entendimento, o raciocínio, as oportunidades do homem de arrependimento. A própria lei de Moisés veio para justamente, como a Bíblia diz no livro de Coríntios, como um aio, um guia, para mostrar que sem ela não existia o certo e errado, mas com ela veio mostrar o que é certo e errado, mas também mostrar que ninguém era capaz de cumpri-la na totalidade. Quem está entendendo até aqui? Então veio um, que é Cristo, e conseguiu realizar todas as coisas. Quando falamos de dispensação, de alianças que é feita com o homem, é como se fosse mesmo etapas da vida do homem que Deus foi construindo. Lembra? A revelação da Escritura, ela é progressiva. A pessoa nasceu de novo agora, então ela não tem o entendimento das Escrituras, mas à medida em que ela se envolve com isso, vai ganhando, vai crescendo e vai aquilo se descortinando, vai se revelando para ela. Está comigo? Mas é lógico que o tempo passa e não pode mais falar do mesmo jeito. Pode ver, a gente vê criança pequena aqui na igreja. E tem umas lá no DI, tem quem é muito pequenininho, está aqui ainda, mas a gente vê, às vezes, Ronaldo, as pessoas falando com o neném. E muda a voz também para falar para o neném. Já viu? Não é assim? E ele vai fazer sujeira, tá certo? O neném vai fazer sujeira, mas eu já aprendi, em nome de Jesus, aleluia. Joga a fralda fora e conserva o neném, amém? Esse é o padrão, aleluia, de igreja. O neném vai fazer sujeira. Pastor, você viu? Fulano fez sujeira. Joga a fralda fora, mas mantém a criança, aleluia. Dá uma limpadinha ali que ele vai crescer. E aí, agora, claro que não dá para falar com essa criança, fala assim, meu filho, por favor, senta aqui. Primeiro, ele nem senta. Você tem noção do que você fez? Aleluia. Olha, eu não precisaria passar por esse dissabor com você. É lógico que ele não vai entender. Mas também não cabe para um adulto você ficar, que bonitinha, você fez sujeirinha, né? Meu papai vai limpar, né? Dispensações, tempos e eras diferentes. Se fez sujeira, naquela dispensação está disponível para ele o quê? Um lenço umedecido, uma mãe para limpar, aleluia.
Ixi, quem lê entenda o que o Espírito diz às igrejas. E aí também, uma fralda nova. Agora, uma outra dispensação, nem fralda mais está disponível. Aleluia. No máximo é um rolinho ali, né? Branco. E você que se vire. Aleluia. Você já tem maturidade, tamanho para isso. Mas, volta para a palavra, é melhor. Essa palavra, então, dispensação, dá essa ideia mesmo de dispensa, de organização, de administração. É o que está dentro, o que está disponível nessa aliança. 1 Coríntios, no capítulo 4, no verso 1 e 2, olha o que diz, a respeito da nossa vida, né, como ministros aqui dessa nova aliança. Diz, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Oh, aleluia! Olha o que a Bíblia diz. E aí, isso aqui, a gente já pega os ministros nessa aqui, tá bom? E quando eu falo os ministros, eu não estou falando dos ministros de púlpito, estou falando todos os ministros, até dos ministérios de socorros. Seja diaconato, departamento infantil, música, todos nós estamos na mesma prateleira dos ministros, mesmo dos 5 dons ministeriais, quanto do ministério de socorros. E aqui a Bíblia diz assim, importa que os homens nos considerem. Então essa ideia de que ninguém tem nada a ver com a minha vida é mentira. As pessoas têm que olhar para nós e olhar e falar, vai ali um bom despenseiro da graça de Deus. O que é um bom despenseiro? Se eu pedir para ele sabe o que tem na dispensa da graça, e não somente sabe, como ele tem acesso àquilo para pegar e trazer para a minha vida. Aleluia, está comigo? Continua. Importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, essa questão de fidelidade já não é mais só para o pastor ou só para os ministros do púlpito. Cada um deles, essa palavra cada um deles significa todos eles. Aleluia. Eu falo dessa responsabilidade, por exemplo, da nova aliança, porque às vezes as pessoas acham que Deus era mau no Velho Testamento e ficou bonzinho no Novo. A gente já sabe que não, porque Malaquias 3,6 diz que Deus não muda, ele é eterno, tá certo? Então, se ele é bom hoje, ele foi bom e sempre será. A própria Bíblia chega a dizer, em João 10,10, né, que o diabo vem fazer as coisas dele lá, que não presta, mas Jesus, eu vim para trazer vida e vida em abundância, tá certo? Jesus é a expressão exata de Deus. Tudo que não está em Jesus não é a expressão exata de Deus. Somente Jesus é a expressão exata de Deus. Então, se Jesus só fez bondade, a gente não vê Jesus colocando doença, a gente entende também que Deus não coloca. Amém? Quem escreveu o que Deus colocou é porque não tinha a expressão exata de Deus, a totalidade da compreensão de Deus. E por que ele não tinha? Porque ele estava dentro de uma aliança e o que estava dispensado para ele não era a totalidade. A dispensa que estava disponível para ele não era a totalidade. A dispensa da totalidade veio agora, na graça, em Jesus. Por isso nós estamos em uma posição privilegiada. Por isso que eu estou dizendo, Deus não era ruim, bonzinho, por exemplo, não, ruim no velho e ficou bom. Aleluia. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, gente. Isso aí não muda não. A gente precisa ter essa ideia. Veja, algo que está disponível aqui na aliança noética, e é importante a gente entender essas coisas, que o que está disponível mesmo. Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Gênesis, no capítulo 9, no verso 12. Aleluia. Haha. Olha aí. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco. Isso aqui, o contexto é quando já tinha baixado as águas do dilúvio. Então Deus está falando ali com Noé, né? Entre todos os seres viventes que estão conosco, para perpétuas gerações. Porei nas nuvens o meu arco, será por sinal da aliança entre mim e a terra.
sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes e toda a carne. E as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Isso significa o quê? Que Deus fez uma aliança ali com o homem, que a terra nunca mais seria destruída na totalidade pela água. Todas as vezes então que você vê um arco depois da chuva, ah, pastor, é o arco-íris? Não, não é o arco-íris, é o arco de Deus. Íris é o nome de um demônio, de outra coisa lá, que puseram o nome naquilo que Deus faz. Aleluia. Aquele arco é o arco da aliança que Deus fez com Noé, de que toda vez que chove, aquele arco lá aparece, para que ele venha lembrar da aliança que ele fez, é perpétua, e nunca mais vai acontecer aquilo. Quem está comigo? Aleluia. Para a gente ter uma ideia de que quando Deus faz uma aliança com o homem, ele faz, estabelece, e ele não vai mudar aquilo. Eu aconselho você a até assistir o culto de quinta-feira passada, que a gente falou sobre a veracidade da palavra. Então, de que quando Deus diz, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se ele fez a aliança está estabelecida e vai ser aquilo e pronto, acabou. Abra comigo lá em Salmos 89, a gente vai ler o verso 28 e o 34, olha o que diz. Conservar-lhe-ei para sempre a minha graça, e firme com ela a minha aliança. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram. Deus fez a aliança e essa aliança está estabelecida e ela não vai ser mudada. E isso não é para nos trazer medo, gente, mas é para nos trazer responsabilidade, consciência da aliança em que nós estamos vivendo. Por exemplo, como eu estava dizendo, algumas pessoas têm a ideia, né, de que Deus era ruim e ficou bom e acha que a nova aliança, agora as coisas é de boa. Não, na verdade é de boa porque é a dispensação da graça. E uma das definições de graça, além de favor e merecido, uma das definições que eu gosto bastante, eu falo sempre aqui, é capacidade divina para produzir ou obter resultados onde a gente não consegue sozinho. Então, na dispensação em que nós estamos vivendo, eu posso acessar a dispensa da graça e olhar para uma situação que naturalmente eu não conseguiria, mas na dispensa da graça eu vou obter resultados naquilo, porque a graça me dá essa disponibilidade de ter resultado justamente onde eu não consigo. Isso é algo que está disponível na graça e não estava na lei. Agora, sim, é uma aliança superior com superiores promessas, mas também com superiores responsabilidades, como a gente sempre fala nesse lugar. A antiga aliança dizia, se você trair a mulher, você é adúltero. A nova aliança, que as pessoas às vezes acham que é mais de boa, não, se você olhar com intenção impura, já pecou. A antiga aliança falava que se matasse o outro, era assassino. A nova aliança diz que se você odiar o bonito, você já matou ele no coração. Então é mais sério ou não? Quem está comigo? Entenda, é uma dispensação com superiores promessas, sim, mas superiores responsabilidades. Mas pastor, será que eu consigo? Consegue, porque não é por você mais, é por aquilo que Cristo fez. Então a gente vai conseguir produzir resultados não pela nossa força, para de olhar pela sua força. Agora, nessa dispensação, não é feito mais pela força, é feito pela graça. Se quiser fazer pela força, não dá certo. Aleluia. Veja, Hebreus no capítulo 6, no verso 9, chega a dizer assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos, essa palavra persuadido significa convencido, das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Aí é que está. A gente precisa mesmo estar persuadido, convencido das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. O problema é quando a gente está convencido das coisas que são piores e pertencentes à perdição. Quando é isso? Quando a Bíblia diz assim, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, eu preciso estar convencido disso, que é melhor e pertence à salvação. Ou tem gente que está convencido do que o William Bonner diz. O negócio está feio e vai piorar. Você vai ficar devendo e vai fechar a sua empresa. Ah, mas o sistema. Que mané sistema?
Fala para mim, quando que o Brasil teve bem, nunca teve crise? Não, não é? A gente fala de hoje como se a gente estivesse vivendo maravilhas no passado. Aleluia. Graças a Deus a gente tem que prestar atenção no Deus da nossa aliança. Só para a gente ter uma ideia, eu vou ler um texto aqui, ó, isso aqui é a antiga aliança. Mas para a gente ter uma ideia do que estava proposto lá e veio para a nossa vida também. Lembra? Uma nova aliança foi feita, mas não significa que o que foi feito no passado foi anulado. Essa aliança, ela trouxe, além de melhorias, tudo que tinha lá, ela trouxe junto para cá, mas melhorado ainda. Tá comigo? É como se você compra aí um celular, agora já está deve estar no 20, sei lá, né? Está no 17, né? Então pronto. Aí você vai lá, quando você comprar o iPhone 17, aleluia, quem recebe aí? Oxi. Eu vou falar melhor então aqui. Quando você ganhar o iPhone 17, pronto. Aí você não precisa falar, rapaz, será que as coisas do 14 estão nele? Tá. Porque o 17, ele já veio com as melhorias do 14. Tá comigo? Então já está tudo nele. Então o que está na nova, tinha coisas lá que veio para essa, mas está melhorado, está melhor. Então vamos lá. Gênesis no capítulo 17, abra comigo. Olha o que diz a escritura. Aleluia. Verso 1 diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos. Rapaz, pensa, a gente não chegou a 99 não. Tem alguém de 99 aqui? Só para mim. 80? 70? Aí, ó. Resultados, aleluia. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Essa palavra aqui, o Deus Todo-Poderoso, eu sou o El Shaddai, que significa o Deus mais que suficiente. Já começa daí já, que Deus está falando, ó, você está querendo andar na força do seu braço, deixa eu te dizer, eu que estou me apresentando para você, eu sou o Deus mais que suficiente. Só o suficiente nem é comigo que você fala não, o suficiente você fala lá na concorrência, aleluia. Porque comigo é mais que suficiente. Tanto é que ele diz assim, ó, anda comigo, ele diz assim, ó, eu sou o Deus mais que suficiente. Se você andar comigo, você vai ser perfeito. E essa palavra perfeito não é algo sem defeito, mas significa completo. Em outras palavras, o El Shaddai, o Deus mais que suficiente, apareceu para Abraão e disse assim, ó, fala comigo, viu? Porque você está querendo aí buscar resultado do seu braço, porque nesse texto foi aqui, o último versículo do capítulo anterior, de Gênesis 16, tinha acabado de nascer Ismael, ou seja, que não era o filho da promessa, mas era o filho da força, o que ele fez pela força do próprio braço. E aí acabou de nascer Ismael, Deus aparece para ele e fala, poxa cara, por que você fez isso? Em outras palavras, isso aqui parece uma promessa assim, mas é um rela que Abraão está tomando de Deus ali, está dizendo, cara, eu sou o Deus mais que suficiente, por que você foi fazer isso? Se você andar comigo, você vai ser completo, você não precisa fazer da força do seu braço. E aí ele diz assim no verso 2, ele diz assim, ó, farei uma aliança, um pacto, um contrato entre mim e te multiplicarei extra. Aleluia. Eu nem vou ler o total da palavra, porque Deus, o El Shaddai, o mais que suficiente, diz, se você andar comigo, você vai ser completo. E a aliança que eu faço com você é para coisa extra. Não é, se fosse para você ter só o que você pode, o que a força do seu braço dá, eu não precisaria me aparecer para você e ser o extra. E se eu sou extra, porque é além. Se eu sou extra, porque é mais. Extra não é o habitual. Extra não é o comum. Extra é algo a mais. Eu vou te multiplicar extraordinariamente. Mas eu já tenho 99, e daí? E quando a gente pensa a respeito das nossas coisas, então? Se a gente pensar e Deus fala, rapaz, olha, te dá um desejo, uma imagem de coisa, e a gente fica pensando, nossa, mas eu não tenho nem os 99 reais. Né? Abraão tinha 99 pelo menos, né? Agora nós nem o 99, aleluia. Veja, essa palavra extraordinariamente, quando Deus aparece para Abraão e diz assim, eu vou te multiplicar, eu vou te abençoar, eu vou te promover extraordinariamente,
O significado dela é que se opõe ao que já está estabelecido, em excesso, de maneira grandiosa, em que há espanto, fora do comum. Deus aparece para ele e diz: eu sou um Deus do mais que suficiente, eu sou o extraordinário, eu vou te fazer mais do que o comum, fora do que você já viu. Você nunca experimentou e nem nunca viu ninguém, não acontecer nada com ninguém parecido. Eu vou te dar alguns sinônimos dessa palavra. Sinônimos da palavra extraordinariamente, para que a gente possa ter esse entendimento. Diz assim, ó, Deus disse assim: farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Mas poderia ser lido dessa forma também. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei de forma espantosa, maravilhosa, fabulosa, fenomenal, inacreditável, incrível, inimaginável, sensacional, esplêndida, brilhante, magnífica. Quando Deus faz uma aliança com o homem, gente, a aliança de Deus, ela é proposta por Ele, ratificada por Ele, e foi Ele quem decidiu. Cara, quem não gostaria de fazer uma aliança com Deus? Quem não gostaria de um sócio desse? Você entra com nada, Ele entra com tudo. Aleluia. Abraão, vamos fazer, ó, Deus propôs uma sociedade para ele. Ei, deixa eu fazer uma sociedade com você. Você entra com a sua incapacidade e eu entro com o extraordinário, tá afim? Você entra com a sua velhice e eu entro com o rejuvenescimento, tá afim? Você entra com o não posso e eu entro com o eu vou fazer. Aleluia. Eu nem fui em Gálatas ainda, que diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Cristo. Quem já nasceu de novo aqui? Aleluia. Então, se quiser viver o extraordinário, tem que nascer de novo. Porque esse tipo de coisa, que nem é a nova, tá certo? Isso aqui que eu estou lendo é a antiga. Isso aqui que eu estou lendo nem é a superior com superiores promessas. Eu estou lendo a inferior com inferiores promessas. Aleluia. Aham. Quem está aprendendo alguma coisa hoje? Quando Deus aparece, Ele diz: eu farei, eu multiplicarei, eu serei contigo. Onde havia impossibilidade, entra o extraordinário. Eu anotei algumas coisas aqui. Diz que o impossível ficou pequeno, o estéril frutificou, o velho rejuvenesceu, o que não existia nasceu, a aliança muda a capacidade. Dificilmente fará coisa errada estando com a pessoa certa. O contrário também é verdade. Dificilmente fará a coisa certa estando com a pessoa errada. Aleluia. Ué, que hoje não é cu de ceia não, para ficar tranquilo, aleluia. Mas caberia, né? A gente ia tomar o cálice da nova aliança até com uma consciência diferente agora. Não é religiosidade, não é só um pedacinho de pão, só um pouquinho do suco. Vai, acaba logo, pastor, para nós tomar café lá no fundo. Não. Isso é a nova aliança. Essas coisas estão estabelecidas. Tem uma frase de Smith Wigglesworth muito famosa, Reagan cita nos livros dele, assim, diz assim, ó: você precisa reconhecer o quanto é extraordinário em Deus e o quanto é incapaz por si só. Aleluia. Deus de aliança. Estou falando de aliança, o que é feito. Você não tem a aliança atrás, você não pode, a aliança capacita, você não enxerga saída, a aliança abre caminhos. Você é limitado, a aliança conecta ao ilimitado. Esse é o cálice da nova aliança. Veja, em Êxodo 12 e o verso 7, diz assim, aquela passagem lá, né, da instituição da Páscoa. Eu sei que a gente já conhece bastante e tal, mas só para a gente ter uma ideia do que estava acontecendo ali, ele diz assim, ó, quando a instrução de Deus para o povo hebreu antes da saída do Egito, diz assim: tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Aqueles que se alimentarem do cordeiro e estavam marcados pelo sangue, não morreriam, pois já havia morrido alguém no lugar deles. O sangue ali, que ali é uma tipificação de Cristo também. Alguém que morreu e o sangue estava cobrindo eles, porque daí quando o anjo da morte passou, via o sangue daquele cordeiro nos umbrais da porta e mal nenhum chegava naquele povo.
Por isso Jesus disse para os discípulos, vocês têm que fazer parte comigo. Porque quando a gente toma o cálice da ceia, quando a gente nasce de novo, quando a gente entende essas coisas sobre a aliança, a gente sabe que as coisas da morte estão passando, doenças, coisas ruins, mas não vão atingir a nossa vida. 1000 cairão do meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Eu posso passar pelo vale da sombra da morte, mas eu vou passar pelo vale da sombra da morte, como diz em Romanos 5, reinando em vida. Aleluia. Então, se você estiver passando pelo vale da sombra da morte, aumenta o som do carro, põe o braço para fora e vai. Reinando em vida. Reinando em vida. E não preocupado, meu Deus, aqui é o vale da sombra da morte, e agora vai me pegar? Vai nada. Vai nada. Acelera e passa logo, gente. Aleluia. Vai orando em línguas. E ó, vai embora. Fica ali, contemplando o vale da sombra da morte. Não tem nada para ver naquele lugar. Como Paulo disse, eu esqueço das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Amém? Êxodo no capítulo 12, no verso 13, diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando vir o seu sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Isso está falando lá, da antiga ainda, né? Agora quando a gente traz para a nova, Efésios 2,13, chega a dizer assim, ó, mas agora, aleluia, está falando de hoje. Que dia que é hoje? 23 de novembro de 2025, agora, 23 de novembro de 2025, em Cristo Jesus, nós todos, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo seu sangue. O sangue foi o acesso, o sangue foi essa porta de entrada para essa nova aliança. Toda aliança precisa de sangue. Eu não vou entrar por esse caminho, porque hoje não tenho tempo. Eu sei que você vai fazer o rema, você vai saber. Mas até num casamento existe sangue. Na relação sexual. É que aqui com o de domingo a gente não pode falar muito não, porque tem, né, aleluia, as idades aí. Mas tem sangue envolvido. Aleluia. Nossa, meu Deus do céu. Aleluia. Não, aqui não pode falar muito não. Aleluia. Pastor, mas e eu, que já virei os olhos antes, e agora? Como é que faz? Aí, vou beber água depois dessa, peraí. Vamos olhar as palavras, né? Ai, ai. Em Cristo, gente, você precisa entender isso. Em Cristo você foi perdoado. Quando o anjo da condenação também vier e passar pela sua porta, você apresenta o sangue de Cristo. E fala, alguém morreu no meu lugar. O que não dá agora também é querer todo dia tomar banho no sangue. Aleluia. O sacrifício foi tão perfeito que foi feito uma vez só. Mas todas as eras, todas as etapas, todas as alianças envolvem sacrifício. Pastor, na nova aliança não tem mais sacrifício não. Quem disse? Abra aqui Romanos 12, 1. Aleluia. Olha o sacrifício da nova. A diferença é que não tem sangue aqui, porque o sangue da nova já foi derramado uma vez, que foi o de Cristo. Mas existe um altar e existe algo para ser sacrificado no altar. Não existe a ausência do altar e nem a ausência de algo a ser sacrificado nele. Quem está comigo? A diferença é o quê? Romanos 12, 1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias, isso aqui é na nova aliança, agora o que está proposto para nós, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. A diferença é que ele não morre mais no altar, mas precisa ser apresentado no altar, e vivo. E sabe por que fala que tem que apresentar o corpo? Porque muitas vezes, esse lindo corpo que te carrega, aleluia, ele não quer ser apresentado no altar. A grande maioria das vezes, quando ele senta no sofá e o sofá te abraça, e aí você quer apresentá-lo aos colchões, aleluia, de noites maravilhosas. Mas aqui, o sacrifício da nova aliança, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por que é agradável a Deus? Porque é sacrifício a Ele, não a nós.
Esse sacrifício não é agradável ao seu corpo, mas precisa ser apresentado do mesmo jeito. Bem-vindos à nova aliança. Aleluia, uma aliança superior com superiores promessas. Ainda existe um altar, ainda existe um sacrifício. Aleluia, vamos ler outro aqui. 1 Coríntios 6,17 diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Hoje eu posso não ter derramado o meu sangue, porque Cristo já derramou o dele, mas quando a gente nasce de novo, o Espírito Santo veio morar dentro de nós, a Bíblia diz que nós somos recriados, e agora o meu espírito está unido com Ele. Aleluia. E quando eu não tenho consciência de aliança, de quem Ele pode, de quem Ele é, ou do que ela me proporciona, a gente vive uma vida limitada. Lembra, deixa eu contar isso aqui rapidinho. Eu me lembro, há 7 anos atrás, quando o pastor José Roberto, a gente estava aqui ainda no culto do lar, nessa rua aqui de trás, eu esqueci o nome do país que era a rua, é da Europa, aleluia. E aí, Hungria? É na Europa isso, né, pelo amor de Deus, né, aleluia. Mas pensa, e aí o pastor José Roberto disse: olha, vai nascer a igreja Verbo da Vida Moreira César, pode começar a procurar um prédio lá. E aí, ele já tinha me dito que não era eu que ia ficar, que era o pastor Célio, que está no Potinho, e eu comecei a procurar os lugares aqui. E aí eu me lembro, eu e a Maria, que a gente vinha para cá, e eu ia na praça lá, e a gente sentava na praça, e eu olhava, às vezes assim, e ficava orando, né, percebendo no meu espírito onde seria. Porque as coisas não é feita pelo natural, gente. Nova aliança, aliança superior com superiores promessas, agora é pelo Espírito. Então eu sentava naquela ali e ficava pensando, aonde o Senhor quer que seja essa igreja? E aí a gente foi numa imobiliária, em 2 na verdade, e uma delas mostrou um prédio para nós, para lá do viaduto, onde tinha sido uma loja de açaí. E aí, gente, com todo respeito, cuidado, pelo amor de Deus, um prédio feio da Bexiga, velho, esquisito. A hora que eu entrei ali, a gente olhou assim, de cara a gente olhou e falou assim, não é aqui. Não é aqui. Por que eu sabia que não era? Porque a visão é muito maior do que aquilo. Entenda. Mas pastor, você não fala que quando você veio para cá, você colocou a sua titanzinha atrás da carreta da fé do pastor? Significa que você não cria para esse lugar. Tudo bem, eu não cria, mas a aliança cria. A aliança traz. A visão do ministério é maior do que eu posso. Então eu não estava escolhendo, Ronaldo, segundo as minhas posses, mas eu estava escolhendo segundo a visão. Quem está comigo? E eu sei que se eu tivesse escolhido aquele lugar, eu estaria sentenciando a igreja de Moreira César. Ao mesmo passo que quando a gente voltou para um culto e não encontramos o lugar, e a gente orou lá na casa do Senhor Tião e disse assim, a palavra de Deus diz que Noé foi divinamente inspirado para construir a arca, tem alguém que está sendo divinamente inspirado para construir a igreja para nós aqui. Acho que 2 semanas depois a gente encontrou esse prédio que estava sendo formado. Também sentenciamos o seu futuro. Você nem sabia que 7 anos depois você estaria sentado aqui ouvindo sobre a aliança. Está comigo? Porque a escolha não é feita com base no que você pode. Na nova aliança é feita com base no que a aliança proporciona. Em 1 Samuel, no capítulo 17, Davi, quando ele vai lá diante do Golias, né, do grandão, olha que interessante, ele usa esse termo no verso 26, para ser bem exato. Ele diz assim, rapaz, o que vão dar lá para o cara que matar Golias? Assim, não, o cara vai casar com a princesa, não vai mais pagar imposto, e vai acontecer um monte de coisa boa lá. Ele falou assim, rapaz, quem é esse? Olha o que ele diz. Quem é esse incircunciso que vem contra o exército de Israel? Em outras palavras, ele estava dizendo, eu sei da minha incapacidade. Eu estou vendo que Golias é grande e eu sou pequeno. Mas eu tenho aliança e ele não. E porque eu tenho aliança e ele não, ele é quem vai perder. Então o que ganha não é a sua capacidade. O que ganha é a aliança que você está estabelecido. Quando a gente tem essa consciência da dispensação da graça, eu vou entender que sim, eu vou produzir resultados além da minha força. Então, como eu conversava com a Maria ontem, quando a gente
veio para esse lugar há 7 anos atrás, Ronaldo, eram muitos desafios. Assim como tem os de hoje, que são outros desafios. Novas etapas, novos demônios. Está tudo certo, aleluia. Novos desafios. Mas da mesma maneira que eles foram derrotados lá, é a mesma palavra que vai derrotá-los hoje. Do mesmo jeito que parecia intransponível aquela barreira antes, os de hoje vão ser também pela palavra, crendo com o coração, confessando com a boca. Nada mudou, gente. Nada mudou. Então você vai ficar assustado agora por quê? Aleluia. É o seu Deus, o Deus extraordinário que habita dentro de você. Quem está comigo? Veja, na antiga aliança era prometido mesmo algumas coisas. Terra, proteção, provisão, bênçãos materiais, dias prolongados. Na nova aliança, olha, superior com superiores promessas. Vida eterna, Espírito habitando dentro, justiça permanente, natureza divina, autoridade espiritual, cura como obra consumada, livre acesso ao Pai, transformação interna e não somente externa. O que antes era sombra, agora é realidade. O que antes, a Bíblia diz no livro de Hebreus, que era somente uma sombra, um apontamento do que viria, a gente vive essa realidade hoje. É isso que está proposto na nova aliança, a aliança superior com superiores promessas. Eu quero chamar o grupo de louvor para cá, que você está animado demais, em nome de Jesus. A aliança dizia, antiga, olha só, a aliança antiga dizia: faça e viva, obedeça e seja aceito, santifique-se e eu me aproximarei. A nova aliança diz: Cristo fez, então você vive, você é aceito, então obedece. Ele te tornou santo, então você anda nessa santidade. Veja, eu ando em santidade porque Cristo já me tornou santo. A cura, gente, hoje na nova aliança é algo mesmo que está disponível. A Bíblia diz assim, que Cristo tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Eram nossas, mas quando a gente entrou em aliança com Ele, Ele pegou o que era nosso. É uma aliança, é um pacto. Eu fiz um pacto. O que é meu passa a ser do outro, o que é do outro passa a ser meu. Então, quando nós fizemos essa aliança com Cristo, o que era meu, doença, incapacidade, medo, passou para Ele. E o que era dele, passou para nós. Cura, proteção, provisão, capacidade, força. Então hoje eu posso, não pela força do braço, mas eu posso porque Cristo estabeleceu. João 1,17 diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça, essa dispensação. Dispensação do quê? De resultados, além da força do braço. Pastor, como que eu vou fazer para fazer isso? Deixa eu te ler um texto aqui. Eu posso descer? Porque eu quero olhar na bolota deles, do olho para eles, para falar. Pode, Marcelo, descer? Vai dar ruim? Não vai dar ruim não, né? Aleluia. Salmo 126 e o verso 1. Aleluia. Quero ficar pertinho aqui de vocês. A nova aliança trouxe mesmo a aproximação. Aleluia. Salmo 126 e o verso 1 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Você já ficou como quem sonha? Coisa boa? Aleluia. Pensa numa coisa boa. Deixa eu ver. Cartão Black. Ó, já brotou um sorriso, né? Aleluia. Hã? Algo assim, né? Favor sem limite, né? Um sonho realizado. A Bíblia diz assim, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, eles ficaram como quem sonha. E aí diz, verso 2, então a nossa boca se encheu de riso. Por que vocês riem na igreja? Vou continuar. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Estamos alegres não por aquilo que Cristo vai fazer, mas por aquilo que Cristo já fez. Lembra? Efésios 1:3 chega a dizer: nós já somos abençoados com toda a sorte de bênçãos. Não é futuro. Cristo levou sobre si. Não é que ele vai levar, já levou. Verso seguinte: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que é isso, pastor? Você estava falando, pastor, que a gente tem que rir, agora está vendo um texto que a gente tem que chorar. Deixa eu te dizer, o Velho Testamento é a sombra do Novo, lembra? Hebreus diz isso. Quem semeou chorando e fazia na força do braço foi o povo do Antigo Testamento. Antes sim, era pela força, era chorando, tinha que colocar força para aquilo, então o resultado vinha, mas vinha limitado por causa da força. Agora, se hoje nós podemos rir no Espírito, é porque homens na antiga aliança semearam chorando. Nós estamos na dispensação da graça, nós estamos na estação de colheita, gente. O problema é quando alguns leem esse texto, não entendem e chega para uma estação de colheita, pensa um campo pronto para as colheitas, e você chega cheio de semente de choro, querendo plantar. Não vai, nem a terra recebe. Por quê? Porque é o tempo de colher e não o tempo de plantar. Como se colhe na nova aliança? Ha, ha, ha. Não, pastor, mas eu achei que tinha que chorar bem muito. Chorar? Por que chorar? Se Cristo já fez. Quem chora é porque tem a consciência de que ainda não foi feito. Você está chorando porque está preocupado? Ou porque está com medo de não acontecer? Como que não vai acontecer se já aconteceu? Mas como que já aconteceu, pastor? Eu não vi ainda. Não tem problema que não viu. Bem-vindo à vida de fé. Hebreus 11 diz assim: a fé é a certeza de fatos que ainda não aconteceram. Se é certeza, por que você está preocupado? Graças a Deus que hoje a gente pode rir. Graças a Deus que hoje a gente pode se alegrar, porque eles, no tempo deles, na dispensação deles, e o que estava disponível para eles era isso: lei, força, empenho. Mas a gente está agora nessa, na graça. A nova aliança, a dispensação da graça, onde a gente vai conseguir colher rindo, é muito mais fácil. E por ser tão mais fácil, as pessoas complicam. Fica colocando dificuldade, mas pastor, será? Como eu tenho dito nesse lugar, faz o fácil, que Deus faz o difícil. É difícil rir agora? Faz assim, ha, ha. Viu? Nem doeu. Nem doeu, gente. E olha, ri, Bel. Às vezes é igual carro-álcool. Ha, 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 ha. Ixi, pastor, não pegou não, tá frio. Tenta de novo. Ha, 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 ha. Aleluia. Vixe, esse um faz tempo que não liga, né? Não, mas vamos lá, vamos dar uma mexida. Quer que empurre? Aleluia, quer que empurre? Aí a gente vai lá, empurra, pega assim. Aí, daqui a pouco. Ai, ai. Meu Deus, paguei a conta. Ai, meu Deus, funciona. Funciona, ri comigo. Eita glória, aleluia. Eu sei que às vezes a gente vai fazer mesmo pela fé. Você não está nem um pouco a fim de rir. Vai olhar para a circunstância ali e falar assim: rapaz, essa circunstância eu queria chorar. Não, o pastor falou que tem que rir. Não, não é o pastor. É a Bíblia que diz. Essa é a estação da colheita. E de colher com alegria. Eu vou colher com alegria por algo que Cristo já fez. Quem está comigo aqui? Deixa eu te mostrar uma diferença básica das alianças aqui, rapidinho. Para a gente cantar uma canção, celebrar mesmo com alegria o que Cristo está fazendo e a aliança que a gente está vivendo.
Mateus, no capítulo 19, fala do jovem rico que chega até Jesus e pergunta para ele: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Veja, agora, o fato desse texto estar nos evangelhos e os evangelhos estar no Novo Testamento, não significa que a resposta de Jesus é a dispensação da graça, porque a dispensação da graça, a nova aliança, só foi estabelecida, ratificada na morte e ressurreição de Cristo. Está comigo? Então a resposta aqui que Jesus dá ainda é Velho Testamento que está operando. Por quê, pastor? Porque Jesus ainda não tinha morrido e não tinha ressuscitado. Quem está comigo? Então a aliança que está operando aqui ainda é a antiga. Verso 16, eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Jesus respondeu: se queres entrar para a vida eterna, guarda os mandamentos. Que isso? Velha aliança, o cumprimento da lei. Você quer herdar? Você quer ter? Então guarde, pratique, faça, pela força do braço. E mesmo fazendo, ainda ele disse: eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, desde a minha juventude, ou seja, eu sou crente de berço. Aí sabe o que a lei disse? Ainda falta uma coisa. Poxa, depois de tudo ainda falta uma coisa? Ah, vou até embora. Agora, Novo Testamento, ao livro de Atos, capítulo 16. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado, a nova aliança já está em operação, a dispensa da graça já está aberta, aleluia, aleluia, é só chegar e pegar. E aí, diz lá, Atos 16, verso 27 ao 31, diz: o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, e puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas, depois trazendo-os para fora e disse, a mesma pergunta que o jovem rico fez, ele disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Mesma pergunta, resposta diferentes, por causa da aliança e da dispensação. Aliança antiga, o menino perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Jesus: cumpre os mandamentos. Mas eu já fiz tudo, ainda falta um. Nova aliança, mesma pergunta: o que eu devo fazer para ser salvo? Outra aliança, outra dispensação, resposta diferente. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Você pode ficar de pé? A nova aliança, essa nova dispensação, se a gente crer com o coração e confessar com a boca, a gente vai produzir resultados onde a gente não consegue, porque aquilo que ele estava crendo para ele disse, olha o que ele disse: o que eu devo fazer para ser salvo? Lembra, ele estava no trabalho dele, a casa dele, a mulher e os filhos não estavam lá. Quando ele perguntou a respeito dele. Mas a nova aliança do Deus extravagante, do El Shaddai, do Deus mais que suficiente, disse para ele: cara, antes era mandamento, antes era lei, antes era força, agora você só precisa crer com o coração e confessar com a boca. E aí Efésios 3:20 se torna uma verdade. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou. Isso significa que mesmo que você tenha ousadia o suficiente para crer com o coração e confessar com a boca aquilo que o seu dinheiro não pode pagar, Deus ainda pode trazer infinitamente mais do que você está confessando. A nova aliança é superior com superiores promessas. Vai ser além do que você pediu, vai ser mais do que você pensou. Pelo fato de a gente estar nessa aliança agora. Oh, aleluia. Eu nem sei o que eles vão cantar, aleluia, porque também, aleluia, tanto faz. Eu devo é celebrar e ficar alegre com o que Deus tem feito. E do tempo que eu estou vivendo e ter a consciência disso. Tem um tempo bom para eu viver. Boas notícias estão chegando, o meu ano ainda não acabou. Eu ainda estou no ano de galardões e recompensas. Então eu ainda tenho colheitas desse ano.
de plantios que foram feitas? Pastor, e se eu não fiz nenhum plantio? Oh, aleluia, ainda assim eu estou no tempo da graça. Eu ainda vou colher de plantios que foram feitos no passado, que nem foi eu que plantei. Aleluia. E Deus é tão bom, gente, que Ele já está anunciando como é que vai ser o ano que vem. Você nem sabe, mas Deus já está planejando o seu ano que vem. E o seu ano que vem vai ser de multiplicação, de expansão e de aumento. Guarde essas palavras, que elas vão permear o seu ano e a sua vida. Multiplicação, expansão e aumento. Essas coisas vão fazer parte do nosso coletivo e do nosso individual. Nós vamos viver essas coisas. Você pode orar comigo enquanto o grupo de louvor vai cantar uma canção? Pai, em nome de Jesus eu te agradeço por esse tempo, Pai, favorável, por essa estação, Pai, de grandes colheitas. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Ahá!